Novidades tecnológicas, discussão de temas relevantes e variados. Essa é a Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação. E o Jornal da R1 mostra um pouco do que aconteceu aqui para você. Duas páginas, tua história, compromisso. Alexandre Kalash, médico gerontólogo, presidente do ILC Brasil, participaram aqui da palestra Longevidade na Innovation Week. E falar de longevidade numa conferência de inovação e tecnologia, realmente longevidade hoje em dia é uma inovação, né? Longevidade não é uma inovação, longevidade é uma sorte que você tira da loteria, porque nós nascemos já com muitos mais anos potenciais de vida do que os nossos pais, do que os nossos avós. Em parte é tecnologia. Por exemplo, tecnologia simples de vacina. As vacinas, os antibióticos, a água potável, o esgoto sanitário, tudo depende de uma tecnologia que fez com que crianças pudessem sobreviver e daí envelhecer. Então a tecnologia é relativa. Eu não fico pensando em high-tech, eu quero mais low-tech e high-touch. É fundamental, né? E você falou ali durante a palestra da longevidade cidadã, né? Cidadania é fundamental. De que adianta você envelhecer sendo repelido, rechaçado, violentado, uma violência nossa estrutural, em que você tem inequidade, desigualdades brutais. Então a gente tem que temperar, porque nem todo mundo é feliz quando envelhece. Até pelo contrário, a maioria dos brasileiros está precisando de uma tecnologia, uma injeção de felicidade, e felicidade para eles é ter comida na mesa, um teto na cabeça e um dinheirinho no bolso para comprar nem que sejam os remédios que o SUS e Viva o SUS ainda não está podendo dar. Quais os desafios para ter longevidade com felicidade? Combater o idadismo. Eu não gosto de você porque você é mulher, eu não gosto de você porque você é negro, eu não gosto de você porque você tem uma deficiência, eu não gosto de você porque você é velho. Se a gente não combater isso e perceber que estamos todos no mesmo barco, todos envelhecendo, uns na proa, outros na popa, viva a longevidade! Sabina Neveik, futurista, pesquisadora de tendências, participando aqui da palestra Longevidade. Quais são os desafios para envelhecer com saúde, com felicidade, com qualidade de vida? Olha, eu queria pontuar um especial que eu falei aqui muito na palestra, que é a saúde social. A gente já sabe, tem inúmeras pesquisas que mostram que para a gente envelhecer bem, claro, a gente precisa de saúde física, a gente precisa se alimentar bem, precisa de saúde mental, precisa de saúde financeira, mas tem uma particularidade que a gente fala pouco, que é a saúde social, que é a saúde dos nossos vínculos, do nosso senso de pertencimento, do nosso senso de comunidade. E as relações são como músculos, né? Como ir à academia, não adianta a gente ir uma vez nem duas vezes, a gente precisa manter, né, o músculo vivo e ir fazendo academia para o resto da vida, né? A gente já tem muitos estudos que mostram, tem um estudo muito grande da Harvard, talvez o mais antigo, que mostra que a qualidade das nossas relações interfere diretamente na nossa longevidade. Só que a gente está vivendo um mundo onde a gente está vivendo uma solidão absurda. Nunca estivemos tão hiperconectados e nunca estivemos tão sós. E com a inteligência artificial, a gente tende a ficar mais sozinho. A gente já está começando a entrar numa era da terceirização emocional, ou seja, a gente está terceirizando as nossas emoções para uma máquina, para as inteligências artificiais que passam a ser nossos amigos, nossos terapeutas, nossos líderes espirituais. E isso é muito perigoso, porque quanto mais a gente fica nesses algoritmos que são programados para seduzir o nosso afeto. E quando a gente volta para as relações, que são relações complexas, porque ser humano é muito complexo, a gente perde essa capacidade de friccionar, de lidar com a complexidade das relações humanas, né? Então eu acho que para que a gente possa construir
né, futuros melhores, a gente não pode esquecer dos vínculos sociais. A falta de conexão social é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. É um dado muito alarmante, né? E no Brasil, apesar da gente achar que nós somos seres relacionais, que é um país relacional, e nós somos, mas a gente tem índices altíssimos de solidão. E principalmente na longevidade, com os mais maduros. Então, acho que a gente precisa olhar isso urgentemente para que a gente possa construir futuros mais longevos. E para que a gente consiga construir futuros que não são só quantos anos eu vou viver, mas também pensar na longevidade coletiva. Ou seja, quais são os futuros que eu estou decidindo agora que vão permitir com que as próximas gerações peguem um mundo melhor do que aquele que eu vivi. Ou seja, igual o desafio também de usar a tecnologia a nosso favor para ter uma longevidade com qualidade. É outro desafio, né? Muito desafio, muito desafio. E como a gente vai viver mais, né? A gente vai viver mais de 100 anos, se coloca uma questão, né, de o que a gente vai fazer nesses anos todos, né? Talvez a gente vai reaprender a trabalhar, vai mudar de profissão, ou talvez aquelas pessoas que estavam programando a se aposentar com 60 anos não vão mais se aposentar, vão voltar para o mercado de trabalho, e aí a gente vai precisar de requalificação, né? E isso vai ser muito bom, porque um dos pilares também da longevidade é a curiosidade. Quando a gente perde a nossa capacidade cognitiva, a gente começa a deteriorar, né? A gente começa a viver com menos qualidade de vida. Então, um dos pilares também é a gente se manter ativo cognitivamente. Só que tem um paradoxo, porque a gente também está entrando numa era da atrofia cognitiva. Porque se no passado os nossos empregos eram sobre os nossos músculos, a gente precisava de força física para trabalhar. No presente, talvez seja sobre os nossos cérebros, porque agora a IA também responde tudo. Então a gente não pode perder essa capacidade de pensamento crítico. Mas talvez num futuro muito próximo, os empregos serão sobre os nossos corações, que é a capacidade de sentir melhor, né? De poder se relacionar melhor, coisa que a máquina não faz. Então tudo aquilo que a máquina não puder substituir, eu acho que vai ser de extrema importância. E é muito importante a gente pensar que os futuros são intergeracionais. Eles não são unigeracionais. Não vai ser só uma geração, mas várias gerações convivendo juntos. E a gente tem hoje grandes questões de conflitos geracionais. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais juntar gerações diferentes para que a gente possa diminuir esses preconceitos. Elizabeth e Eliane, irmãs, coautoras do livro Quebrando os Limites, aqui no Rio Innovation Week, tinha que estar aqui, né, participando. Fala um pouco do livro. Bom, nós fazemos parte do Clube Mulheres do Brasil e nós temos um programa chamado Aceleradora de Carreiras para Mulheres Negras. A gente já está na 16ª edição. E essas mulheres passam por esse programa, que são uma imersão de 3 dias, depois 6 sessões de mentoria. E a gente entende, e a vida delas realmente modifica, porque o programa eu estou no cargo de analista, supervisora, e eu quero ascender na minha profissão. Então elas passam por essa imersão e depois elas realmente têm uma mudança muito significativa na vida. Então a gente entendeu que precisava registrar essas histórias. Porque pessoas negras às vezes não têm suas histórias registradas para poder deixar de legado para a próxima geração. Então a gente fez o primeiro volume, onde elas se registraram, fizemos o segundo e vamos lançar o terceiro, onde cada uma dessas mulheres que participam, elas vão relatando o que foi o programa, o que mudou, o que a vida dela transformou. E isso a gente serve por quê? Outras meninas que estão iniciando de carreira, elas vão ter isso como inspiração. Como está sendo a experiência de escrever esses livros? Olha, uma experiência excelente, porque a gente tem dificuldade da escrita, né? A gente pensa que escrever é fácil, mas não é fácil. Não é fácil a gente contar as nossas histórias, a gente sempre fica com medo do julgamento. É quebrar uma série de... quebrando o limite, né? É quebrar uma série de barreiras que a gente coloca na gente mesmo. Então esse livro, para essas mulheres, ele é importantíssimo, porque elas estão retratando um momento importante da vida delas. E as mulheres dominaram aqui na Rio Innovation Week, né? Total, né? Você vê a Mulher do Brasil, estava aqui dominando. Mas a mulher é futuro, né? A gente tem um olhar para o futuro, então é isso que é importante. Para o futuro deixar um livro registrando essas histórias é fundamental.
é esse legado, né, para deixar para as próximas meninas, principalmente, para as meninas negras. Tenho aqui outras histórias e a gente não fica com a impressão que a gente sempre é a primeira. Eu sou a primeira da família, eu estou começando, não. Tem outras mulheres que abriram o caminho para que elas possam ocupar outros espaços. Sara York, autora do livro Programa de Travesti, palestrante aqui com o tema Cidades Inteligentes. Qual a relevância desse tema, Sara? Acho que toda, quando a gente pensa numa cidade inteligente, o que é uma cidade inteligente, afinal de contas? É a cidade que falta luz, que nunca falta luz, que tem água, que tem calçada para cadeirante. O que é uma cidade inteligente? O que eu defendi hoje na minha fala foi justamente isso. Uma cidade inteligente é aquela que aprende cotidianamente. Então é uma cidade incompleta e entende essa incompletude. Quando a gente se acha completo, a gente para de buscar esse aperfeiçoamento que é tão cotidiano, sobretudo no jornalismo. Somos colegas, somos jornalistas e para a gente é muito caro esse aperfeiçoamento cotidiano que a gente passa para tudo, né? E é a nossa incompletude que faz isso. Sara também é autora aqui do livro, vou pegar aqui para mostrar para vocês, Programa de Travesti, membro da CLERJ, né? Fala um pouco sobre o livro, Sara. Esse livro é fruto da minha tese de doutorado e pensa em justiça ou justiça algorítmica, que é como que a gente se comporta quando as redes sociais, a internet, entregam determinado conteúdo de algumas pessoas e não entrega de outras. Por que você está fazendo coisas tão relevantes e às vezes não aparece tanto quanto alguém que não faz um trabalho tão relevante? Por que a gente tem sido guiado por influencers que às vezes não tem nem formação e não tem validado professores de áreas muito específicas? Tudo isso é sobre essas questões da justiça ou da injustiça algorítmica e eu tenho que tratar aqui. Por que o nome Programa de Travesti? Programa de Travesti é um programa, eu sou considerada a primeira trans a ancorar no jornalismo brasileiro. E o Programa de Travesti foi um programa produzido pela TV 247 durante a pandemia, onde a gente tratava de assuntos de política, economia, finança e tudo mais, e acabava sendo um programa apresentado por uma travesti. E quando a gente colocava na busca da web programa e travesti, aparecia todo o conteúdo relacionado à pornografia. Aparecia várias coisas que traziam pertencimento que talvez não fosse aquilo exatamente que eu fazia, né? Ser uma garota de programa hoje, eu sou mulher de 50, não é ser uma garota de programa de 20, 30 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, garota de programa era uma licença proética específica para o corpo feminino. Hoje, uma garota de programa é aquela que faz televisão, ela faz programa de computador, ela trabalha com inteligência artificial, ela faz até isso que você está fazendo tão bem, que é jornalismo, né? Isso é um programa de uma garota como você e como eu. Agora, você é a primeira a romper barreiras, abrir espaço para outras, é um privilégio. Eu acho que é um privilégio e é cansativo também, não é? Porque toda vez que a gente apresenta alguma inovação, dificilmente as pessoas que foram resistentes ao processo, elas aceitam isso. Então, quando você explica para uma pessoa, olha, isso não faz desse jeito, é assim, a pessoa aprende, mas ela tende a replicar isso longe de você. Né? Dificilmente alguém fala, aprendi com você e aceita isso. Talvez por isso a gente tem falado tanto sobre educação, docência e cultura, né? O nosso exercício acho que é esse, é dizer assim, o que você está aprendendo agora, nesse curto espaço de tempo, com alguém que vale a pena, né, estar aqui ensinando e aprendendo com você. Isso aqui na Rio Innovation Week, né? De olho no futuro. De olho no futuro, porque nós somos o futuro, né? Por incrível que pareça. Aqui nunca se falou tanto de um futuro, mas que é permeado por presente. E eu acho que a gente tem entendido isso. Tem uma autora muito importante aqui que escreve sobre isso e você vai entrevistá-la, eu vou ter o prazer de assistir. A Tatiana, ela fala desse pertencimento e da performance. Eu acho que são temas deste tempo que a gente não consegue mais fugir. Hoje, quem não entendeu que a gente precisa disputar
nesse terreno que tanta gente mostra que sabe, e é muito diferente daquilo que você realmente faz quando você sabe de fato, não é? Mas a gente tem que disputar ainda. Obrigado. Tati Nascimento, autora do livro A Performance do Pertencimento, o trabalho invisível de caber. Fala um pouco sobre esse trabalho. Bom, esse livro ele nasceu de uma perspectiva individual que se expandiu para o corporativo através das minhas consultorias e mentorias, trabalhando com tantas pessoas de grupos subrepresentados, pessoas excelentes em talento, em capacidades de transformação dos ambientes. A gente percebe que por trás da demonstração das nossas habilidades existe um trabalho que não é visto, que não entra nos indicadores de performance, que é justamente esse trabalho de se fazer caber nos espaços, né? Eu, como uma mulher negra, nordestina, estive nesse processo de criação de quem eu sou, nesses espaços de poder, e eu observo o tanto de desgaste que eu precisei fazer para ocupar espaços que muitas pessoas que têm as suas performances tidas como padrão não passaram por isso, né? Então esse livro ele tensiona essa nossa necessidade de adaptação que todas as pessoas precisam fazer, né? Se você não tem um padrão de beleza estética, você se veste de um jeito para visitar determinados ambientes, mas para além disso, a gente faz uma adaptação que nos afasta de quem a gente é. Então esse livro tensiona esse lugar individual e também provoca as organizações a entenderem. Se a gente está falando tanto de saúde mental, de segurança psicológica, né? A NR1 está aí para provocar as organizações. Qual é o papel das organizações na desconstrução desses ambientes que são tão tóxicos para as pessoas, né? Então, o livro traz essas provocações aí. Para conseguir chegar onde quer, sem perder a sua essência, é preciso de estratégia? Muita estratégia, né? Não dá para você querer chegar nesse lugar de sucesso, que é uma visão construída socialmente, sem que você se pergunte quem sou eu dentro desse espaço, né? E muitas pessoas, ao fazerem esse tipo de questionamento que se baseia num processo de autoconhecimento, se percebem totalmente desconectadas da sua ancestralidade, da sua identidade, da sua potência. E aí eu convoco as pessoas leitoras de A Performance do Pertencimento para se redescobrirem nesse lugar sem romantizar o processo, porque é um processo feito por todos, mas sofrido por pessoas que realmente não são vistas como pertencentes aos espaços, né? Se você observar, por exemplo, a gente está aqui no Rio Innovation Week, um evento de inovação. Quem é que está construindo inovação? A inovação de verdade está acontecendo nas periferias. A gente faz inovação o tempo inteiro, né? Mas quem dita o que é inovação não necessariamente é quem constrói a inovação no dia a dia. Então, acho que a gente precisa desconstruir o nosso imaginário do que é sucesso, do que é liderança, do que é beleza, para que a gente possa realmente se sentir pertencentes nos espaços. Eu acho que é um convite para pessoas e organizações a reconstruírem espaços que sejam bons para mais pessoas, né? A Cláudia está aqui participando desse último dia, né, da Rio Innovation Week. O que você está achando? Então, é muita informação de forma enriquecedora, né? É impressionante que a maioria dos painéis ao longo da semana foi muito voltado para a IA, né? Sobre a humanização. Ao mesmo tempo que a tecnologia vem avançando e a gente já faz parte dela, como agora o próprio Emicida falou. Agora, quem vive sem um celular? Até pagar a conta, mas ao mesmo tempo ela está buscando, o que eu percebi nos painéis de um modo geral, que ela está buscando a volta da humanização. Que a IA ela é uma ferramenta para a gente avançar, para a gente, como se diz, ter uma velocidade em otimização de tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Mas não podemos deixar de ter esse contato presencial, né?
Ou seja, avançar sem perder a essência. Sem perder a essência, justamente. Avançar sem perder a essência. Então, e vejo também muitas mulheres na liderança, né? Na liderança, das palestras, tenho gostado muito. Né? A nível de estrutura, impecável. A cada ano melhora. Grupo de amigos participando aqui do Rio Innovation Week. Qual o seu nome? Felipe Romão. O que você está achando? Prazer. Cara, então, foi muito enriquecedor, né? Eu vim para trabalhar inicialmente, então assim, foram 3 dias de operação com painéis e tudo. Então acho que além do network e de todo o conteúdo que a gente adquire, né, com as palestras, é só isso, muito enriquecedor mesmo. E você, qual o seu nome? Guilherme. O que mais te chamou a atenção? O foco em inovação e ver muita parte de tecnologia, eu acho que isso é bem legal, até para você ver fora do seu ambiente assim de trabalho, digamos. Você consegue diversificar bastante e abrir a mente, é bem legal essa parte. Vamos falar aí de inovação, né, da tecnologia. E para você, o que você mais gostou aqui? Então, é a diversidade, né? A gente acabou de sair de uma palestra sobre economia preta e mostrar essa diversidade de ter pessoas que a gente se identifica dando palestras é uma oportunidade muito importante para todas essas pessoas. Último dia da Rio Innovation Week, eu estou aqui no palco organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, uma palestra que trouxe assuntos complexos relacionando também a tecnologia, como tecnologia, a longevidade, a relacionamentos, a não perder a sua essência. Eu sou Ana Lu Freire, do Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.